Olá, queridos ouvintes do nosso CesaCast. Estamos de volta. Feliz Ano Novo! Após o recesso que tivemos, daremos continuidade à nossa série sobre capital humano e o impacto dessa área na estratégia do Cesa. Se você está chegando por aqui agora ou não trabalha conosco, prazer! Nós somos o Cesa, um centro de inovação que há mais de 2 décadas forma pessoas e potencializa as estratégias digitais de diversas organizações. A gente tem muita experiência na construção de produtos e serviços pensados para o mundo complexo e digital. Daí, então, surgiu a ideia desse podcast. Este é um espaço feito por e para aqueles que constroem diariamente o Cesa, onde a gente traz pessoas interessantes para puxar conversas sobre temas quentes do mercado da tecnologia que podem afetar o nosso dia a dia. No programa de hoje, traremos um assunto que muitas pessoas gostam de falar: o mercado da tecnologia. Sabemos que a área tech está em constante evolução, onde os profissionais estão sempre se aperfeiçoando e muitos deles entrando de cabeça nesse mundo de tecnologia pela primeira vez. Então, hoje conversaremos sobre empregabilidade, quais os conhecimentos mais importantes para o profissional dessa área adquirir ou aperfeiçoar e, além disso, como o Cesa tem promovido espaços para pessoas que buscam transicionar de carreira. Isso e muito mais após a vinheta. Vem que tá massa! Boas-vindas, meus queridos amigos. Estou aqui hoje com a Carol Chaves, analista de capital humano sênior do Cesa. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Paty. Um prazer estar aqui com vocês. A gente estava com a nossa liderança no primeiro episódio aqui do podcast. Hoje eu estou com a minha liderada. Isso. Que coisa maravilhosa. E também, entre família aqui, entre times, estamos com o nosso amigo Daniel Moura, Senior Technical Manager do Cesa. Bem-vindo, amigo. Apesar desse nome manager, vale salientar que eu faço código. Já deixou aqui claro, né, quem ele é. Ou seja, estamos aí com um desenvolvedor e uma tech recruiter. Vai ser muito bacana bater esse papo com vocês, porque faz parte, inclusive, das nossas atividades aqui dentro do Cesa, né? Juntos da área de Talent Acquisition, que é a área de recrutamento, a gente está sempre apoiando a área de desenvolvimento, que é a área que o Moura faz parte, para captar pessoas a vir aqui para o Cesa e trazer mais pessoas interessadas na tecnologia e que façam código, né, amigo? Sempre. Bom, a Não área sempre, técnica, quase né? sempre, né? A gente tem diversas oportunidades de outras áreas, né? Nem tudo se resume a código, mas falando de engenheiros de software, é importante que as pessoas saibam fazer código, sim. Muito bom. A área tech é muito visada e a cada dia surgem oportunidades de atuar nesse cenário. Moura, você que tem mais de 20 anos de carreira, como é que você define a demanda de trabalho na área de tecnologia? Como é esse mercado da área tech? É um mercado em ascensão, cada vez mais complexo. Eu acho que há uns 20, 30 anos, o número de siglas que a gente tem envolvidos hoje, aqueles nomezinhos, Aquela sopa de letrinha, Aquelas né, que a gente letrinhas. tá Clássica, buscando. sopa de letrinha. ela só piora, né? Então, apesar disso, apesar de ser difícil para o pessoal de recrutamento, porque cada vez menos você consegue recrutar só por palavra-chave. Já foi-se esse tempo. O que a gente tem de demanda do mercado é muito mais ligado à base, ao que a pessoa tem de base de pensamento algorítmico, de conhecimento em estrutura de dados, de tudo que faz diferença de fato. Mas, logicamente, tem, né, tem as tecnologias que estão mais... os frameworks da moda, As tecnologias que emergem no mercado, né? Que a essas gente áreas, vai tipo vendo. machine learning, Sim. IoT. IoT, né? Os nomezinhos que são guarda-chuvas, né? Mas no fim a gente está tratando sobre a mesma ciência da computação. Assim que eu cheguei no Cesa, Moura, ele fez uma introdução sobre o Cesa e sobre esse mundo tech, né? Como tech recruiter, a gente conhece muito de tecnologia, mas a gente sempre precisa se aprofundar para entender melhor. E aí, aqui no Cesa, quem fez essa imersão comigo foi Moura. E aí, uma das coisas que a gente conversava muito no começo é que a gente pode sim, e existe essa sopa de letrinhas, então a gente trabalha com stacks, como a gente fala no mercado, diferentes, mas essa base desse pensamento algorítmico e essa base de lógica, ela é, como a gente já fala, a base, né? Então, quem tem isso muito sólido consegue desenvolver-se em qualquer stack, consegue, inclusive, acompanhar essas
Tecnologias que emergem no mercado sazonalmente, né? Acaba sendo mais, entre aspas, fácil pegar isso e acompanhar o mercado. Muito massa, né? E o mercado, né, de trabalho dentro da área de tecnologia, ele é muito abrangente, né? Quando a gente pensa na área tech, né? Eu tô há um pouco mais aí de 12 anos dentro dessa área tech recruiter, na área de tecnologia, e logo no início, quando eu pensava, né, eu era bem aquela ideia mirabolante de ser só trabalhar com robótica, com coisas que você consegue estar somente automatizando, né? E é algo que, na verdade, ele é bem mais abrangente que isso, né? Quando a gente pensa na tecnologia, a gente não pensa apenas nesse formato dentro de um laboratório. A gente vai estar permeando aí em diversos tipos de segmentos, né? É bacana para você estar com esse mindset em relação a esse mercado de trabalho que consegue ser diverso, que consegue estar também presente em outras áreas do mercado de trabalho em si. Aqui no César, por exemplo, a gente tem aqui mais de 20 segmentos de mercado nos clientes que a gente trabalha, né? Mercado da área de saúde, mercado na área financeiro, mercado na parte de telecomunicação. Então, a tecnologia, ela tá no meio desses outros mercados de trabalho também. Como é que é para você estar trabalhando com esse tipo de diversidade em termos de empregabilidade? Eu acho que é uma abertura de um leque, né? A gente cresce com o pensamento de que tecnologia normalmente está atrelado ao que você falou, ao que pula mais os olhos. Robótica, inteligência artificial, a parte de dispositivos móveis que a gente usa no nosso dia a dia. Mas a tecnologia, ela permeia a nossa vida. Se a gente parar para pensar, a tecnologia em tudo que a gente faz. Então, se a gente vai numa clínica, né, hospitalar, numa emergência, a gente vai estar vendo tecnologia ali no preenchimento de cadastro, em chamar você para ir para um atendimento. Isso pode ser feito de várias formas. Se a gente vai numa loja de varejo, né, a gente compra lá pelo site e vai retirar numa loja. Por trás disso tem tecnologia. Então, eu acho que é por isso que o mercado de tecnologia ele é tão amplo, né? Porque ele permeia nosso dia a dia. Ele não é só em coisas muito extremas, né? Como as tecnologias mais legais que a gente aprende primeiro, né? Que é a parte de gamer, enfim, robótica, protótipos. Não, vai além disso. Ele é no nosso, a tecnologia está no nosso dia a dia. E por isso o mercado, eu acho que é tão amplo. Existe um sistema operacional da vida, onde tudo está interligado, a gente não vive sem mais, é uma coisa onipresente, é como se fosse energia elétrica. Não se entende mais um mundo onde a gente está inserido sem a conectividade dos dispositivos. O mundo ia entrar em colapso. Então é por isso que, independente de sazonalidade de mercado, sempre há oportunidade de se manter tudo isso funcionando. Quando o ciclo do mercado está, digamos, o mercado está mais aquecido, a gente tende a ter mais inovação, ter mais pesquisa. Quando ele está menos aquecido, a gente, no mínimo, vai manter o que tem funcionando. E tudo isso, como a gente pincelou aqui, né, é diverso, é muito, trata de muitas siglas. Consequentemente, eu considero, do ponto de vista de engenheiro de software, super divertido. Porque, olha, tem de tudo. Tem para todo gosto. Tem para todo tipo de perfil. Então, divertido é como eu gosto de definir. Muito show. Ao longo da carreira de vocês foram percebendo mudanças nas demandas que existem na área tech? Vocês falaram aí sobre da nossa sopa de letrinhas, né? Quando a gente vai fazer aquela captação daquele perfil no mercado, né? Há mudanças que aconteceram ao longo desse tempo? Vocês percebem que existem oportunidades, por exemplo, um pouco mais sazonal, que vão acompanhando os desafios de mercado? Ou também existem oportunidades que são mais fixas, né? Você mesmo falou, Moura, como engenheiro de software, né? Então, por exemplo, oportunidades na área de desenvolvimento, elas sempre existem? Ou dá mais espaço para oportunidades mais sazonais, como, por exemplo, hoje a área de dados, que está muito em xeque, né? Que tá bastante mais atrativa em termos de mercado mesmo, em termos de oportunidade. Como é que vocês percebem essas possibilidades que existem dentro da área tech ao longo da carreira de vocês? Então, a gente consegue acompanhar muito essa mudança e que eu acredito que emerge, inclusive, do mercado de uma forma ampla, né?
Se a gente parar para pensar, a gente já teve um boom de tecnologia SharePoint para, né, armazenamento de dados e conteúdos. Depois a gente passou para armazenamento em nuvem, automatização de processos. Então, isso acontece, né? Eu acredito que a demanda no mercado de tecnologia, ela é uma resposta do que o mercado, de uma forma geral, solicita, né? E aí, por isso, muito também, hoje a gente vê esse boom na carreira de dados, né? Mas, voltando, acho que bons engenheiros de software, eles sempre vão ser necessários. Eles podem ser engenheiros de software que começam atuando em uma letrinha daquela sopa e aí eles vão migrando para acompanhar uma outra sopa de letrinha e aí conseguir se desenvolver, mas eles sempre vão ser necessários, né? O que pode mudar é o olhar deles, é o que eles atuam especificamente, mas eu acredito que essa base de desenvolvedor, de bons engenheiros, né, aquela galera que vai lá, bota a mão na massa e faz acontecer, ela sempre vai existir. E eu acho isso bem legal porque a gente tem, por exemplo, a gente tem um exemplo na área de testes, né? Quando começou, tinha um boom na área de manual, né? Testes manuais, onde as pessoas apenas faziam isso e com o advento, né, cada vez mais crescendo em termos de inovação, da tecnologia como um todo, precisou também entrar na parte de testes automatizáveis. Então, o profissional que lá atrás começou a fazer apenas o manual, se ficasse hoje apenas nesse formato, vai ter uma dificuldade de acompanhar até a tendência, né, de mercado em si, né? Então, é legal sempre estar se atualizando, né? E esse acompanhamento é inerente a qualquer carreira, né? A gente, como vamos sair do Tech Recruiter e pensar nosso papel de recruiter, né? Independente de onde a gente estiver. Se a gente não se atualizar em tecnologias, em formas de trabalho, enfim, nosso olhar, a gente vai ficar defasado de mercado. Isso é independente Isso da é profissão. independente da profissão. Se um médico ele não seguir se atualizando, se capacitando, ele vai se defasar em relação ao mercado que ele atua. Então, o que acontece em tecnologia talvez aconteça de uma forma mais rápida. Eu acho que a velocidade que acontece no mercado de tecnologia talvez seja diferente de outras carreiras. Mas o olhar de atualização ele é inerente de qualquer carreira que você desenvolva. Muito importante esse ponto. Eu acho que está bem mais ligado à tecnologia em nossas vidas do que com o profissional de tecnologia. Eu acho que independe da área. Todas as áreas hoje, elas ficam defasadas muito, muito mais rapidamente do que há uns 20, 30 anos. E que é um reflexo da vida da gente, né? Se a gente pensar, a vida dos nossos pais, dos nossos avós, tinha um ritmo diferente da vida que a gente tem hoje e que, para as pessoas que já têm filho, percebe que é uma vida diferente do que os nossos filhos têm de rotina, né? Ou vão vir a ter. Então, vai mudando. Então, se talvez era uma rotina que tinha um tempo, um passar de tempo mais lento e hoje vai se acelerando, é assim também no mercado, né? Então, hoje a gente tem uma vida que precisa de uma aceleração, precisa de uma automatização, precisa que as coisas funcionem. Há 20 anos, uma cancela sempre tinha uma pessoa dentro, que era para te dar o ticket e validar o teu ticket. Hoje é para abrir, inclusive, para abrir a cancela. Hoje isso não acontece mais. Isso é feito de forma automatizada. Ou não tinha a tecnologia para isso, ou era muito caro. Isso. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas, exatamente. E isso Hoje é inaceitável. Exatamente. Uma posição de trabalho onde a pessoa está levantando uma cancela e abaixando, não tem nenhum sentido, né? Exatamente, porque a nossa vida hoje, ela foi se desenvolvendo e acelerando a um ponto que passou a algo que era tão comum, que era ver uma pessoa na cancela levantando ela, ser algo absurdo aos nossos olhos. Pra que ter uma pessoa levantando e abaixando a cancela? E não é que é menos um posto de trabalho, não. Sim. É que essa pessoa, ela tá fazendo outra coisa. Exatamente. Que antes não existia. Exatamente. Então, é a possibilidade de cada vez mais a pessoa buscar se reinventar, se atualizar, independente que seja, por exemplo, iniciando na área de tecnologia ou transicionando, ou já como Moura, né, tem aí bastante tempo. Tentar buscar cada vez mais essa oportunidade de estar atento aí ao mercado e buscar essa atualização como um todo, né? E uma coisa que você falou, Carol, que eu acho bem legal, né? Eu sou mãe, eu tenho um filho aí de 6 anos e eu já começo a pensar também como vai ser a carreira do meu filho Arthur daqui a mais tempo lá na frente, né? Como vai ser o mercado de trabalho e será que os mesmos cargos que hoje nós temos vão existir, o formato de trabalho que a gente existe hoje, que
que em grande maioria das empresas, especialmente na área de tecnologia, é esse formato híbrido, esse formato remoto, né? Será que isso vai estar acontecendo? Que na época dos nossos pais nem isso se pensava, né? Era um tipo de privilégio ou mesmo uma oportunidade que nem existia. Então isso é legal de pensar o quanto que o mercado de tecnologia consegue estar também permeando o tempo, a linha de tempo em termos de mercado de trabalho como um todo, né? Muito legal. Você falou várias coisas interessantes aí. Uma delas é sobre mentalidade em relação assim, ou seja, manter a mente aberta para as mudanças do mercado e não achar que para a educação infantil isso não é verdade. A gente tem que estar extremamente atento a como a gente está criando nossos filhos. Não que isso não era importante, sempre foi importante. Mas eu acho que hoje a coisa é muito mais sensível por causa da tecnologia. É comum que as famílias se percam nisso. As famílias deixem, por exemplo, crianças brincando com um celular, com um tablet, sem muita regulagem, sabe? Sem muita preocupação. E com a visão de que é legal ele mexer com tecnologia, mas muitas vezes não é. Então, eu tenho muita preocupação com esse assunto e é importante que as pessoas tenham a devida consciência de que os seres em desenvolvimento, eles precisam ter contato com aquilo que nos trouxe até hoje como humanidade. A criança tem que brincar com pedaço de pau, coisas táteis, ela tem que desenvolver os seus sentidos, como sempre aconteceu até hoje. E não é porque hoje a gente tem tecnologia abundante que a gente deve destruir isso. Eu me preocupo com isso. Se você deixa uma criança imersa no contexto de tecnologia, né, no contexto virtual, o que é que você vai ter daqui a 20 anos? Você vai ter uma pessoa, será que tão capaz quanto os que tiveram as experiências táteis e verbais e de incentivo à imaginação que as outras pessoas, digamos, de antigamente, né? Fica essa reflexão. Até porque isso também são as chamadas soft skills, né? São as competências, né, que a gente tem em termos de comportamento e habilidades que vão além do técnico, né? Muito fácil se criar um alienado hoje em dia por causa desse super estímulo tecnológico. E aí eu acho que esses estímulos, digamos assim, de base que Moura trouxe, geram competências técnicas e soft skill mais para frente, né? Então, se a gente pensar, uma criança que pega um pedaço de madeira e ela consegue brincar e pensar que aquele pedaço de madeira é uma espada, que aquele pedaço de madeira pode ser uma vara de pescar, ela está desenvolvendo pensamento abstrato. Criatividade, né? Se ela precisa pegar e, enfim, vai jogar bola, enfim, queimado, futebol, seja lá o que for, ela vai estar começando a se inserir no meio de se sociabilizar com outras crianças, de aprender a desenvolver o poder de decisão, um poder de fala, né, de postura, que isso é necessário lá na frente. E tem as habilidades que o próprio Moro também comentou, né, as habilidades de base, né, que é a de lógica, né? Lógica, sim. Nem só, na verdade, é bem mais além do que simplesmente pegar algum tipo de programa e atuar a lógica em termos de algoritmo, né? A lógica vem antes disso, né? Existem crianças que montam blocos, não só crianças, na verdade, mas pessoas, né, que ficam montando aqueles brinquedos de blocos e consegue, através disso, existir um tipo de lógica e isso ser estimulado. Isso também é importante, né? A gente que tem filhos pensando nesse lado, mas também para as pessoas que buscam transicionar para essa área de tecnologia, porque justamente tem aquela percepção aguçada que não é somente eu chegar, pegar um computador e beleza, vou agora fazer aqui código, vou agora trabalhar com a área de design, vou agora botar a mão na massa em termos de automação ou testes, mas eu preciso também me preparar num entendimento mais amplo, para além da parte técnica do código. Tudo é feito por steps, né? A gente nunca vai chegar no 10º andar sem passar pelo primeiro. Não tem como, né? Então, para você chegar lá e ser um excelente desenvolvedor, entender toda a lógica, tudo que está por lá, você precisa começar, pode parecer redundante, do começo. Né? Então, a gente tem uma geração, né? A gente, se for estudar a geração X, Y, Z, tudo que a gente tem aí, dos millennials, que querem tudo muito para ontem, né? Eu preciso saber para ontem, eu preciso aprender agora. E
as coisas são feitas passo a passo. Esses passos podem ser dados em larga escala, como no tiro de 100 metros, ou ele pode ser dado mais pausadamente, como numa maratona, que você precisa entender onde você vai acelerar, onde você vai reduzir sua pegada para poder seguir, né? E a gente vive uma geração que quer sempre estar vivendo no tiro de 100 metros. E não é assim, né? Isso tem muito a ver com a problemática que a gente tem conversado sobre transição de carreira. A pessoa, né, é arquiteta urbanista, ou a pessoa é advogado, ou, né, são tantos casos que a gente tem visto e tem tido um interesse em mudar de área. E muitas vezes para a área de tecnologia, né? Houve algum estudo aí recente, né, que aponta que 70% desses profissionais estão escolhendo a área de tecnologia como sua próxima carreira. E outra coisa interessante, que antigamente isso não era muito aceito, né? As pessoas nasciam, estudavam, ingressavam em alguma área, passavam a vida até o fim da sua carreira. E hoje a gente entende que é normal que as pessoas tenham 2, 3 carreiras na vida. Então, sobre essa coisa do queimar etapas, é um drama que a gente tem visto muito de perto. Quando uma pessoa chega dizendo, assim, não só dizendo, às vezes ela tem comprovações, digamos assim, né? Ela traz material de experiências que ela teve. Vou trazer para o contexto, né, mais concreto aqui de engenharia de software, né? A gente tem frameworks web, por exemplo, e é comum que as vagas elas procurem por engenheiros React e não sei o que lá, um framework web. E muitas instituições, elas contratam com base nisso. A pessoa passou pela entrevista técnica, começa a ter dificuldade porque assim, muitas vezes essas vagas são demandantes, elas estão puxando a pessoa para aquelas posições que a gente tem naquele momento. Mas daqui a um tempo, uns meses ou anos, aquela posição não existe mais. A gente precisa daquele profissional para desempenhar outras atividades. E é aí que entra a base. Se ele tem base, ele vai conseguir chavear de atividade muito mais fácil, com muito mais naturalidade do que quem não tem. Então, eu estou falando, a gente usa um termo chamado assim, engenheiro de framework. É uma coisa que a gente, né, aqui para a audiência, a gente deve evitar ao máximo. Falando das pessoas que estão em transição de carreira, é muito comum que elas usem a abordagem de aprender um conjunto de frameworks ou linguagens para ingressar no mercado. Ok. Só que não pode se contentar com isso. Não pode ficar preso só nisso. Porque aí vai gerar um buraco. Uhum. Ele pode queimar umas etapas dessa porque ele está em transição de carreira, ele não tem tanto tempo. Às vezes o cara não pode passar 4 anos só estudando. Tem que entrar dinheiro, né? Então, quando a gente fala em transição de carreira, necessariamente a gente está falando também de redução de tempo, de preparação. A pessoa adentra ao mercado e tem que ter a preocupação de angariar conhecimento. Não pode deixar... porque, assim, quanto mais etapas você queima, mais difícil fica de você conseguir, depois que você está inserido no mercado, você voltar lá atrás e ir atrás da base. É muito fácil cair nessa armadilha de achar que a base não é necessária. Eu não estou falando da base assim, de muita coisa que a gente estuda, até no ensino médio mesmo, né, que, né, convenhamos, não servem para nada, né? Mas tem algumas coisas que são importantes. A gente já pincelou aqui. Estrutura de dados, algoritmos, são coisas muito elementares que não... Você pode... Às vezes você entra no mercado, passa 1 ano, 2, 3, 5, achando que aquilo não vai ser necessário. Mas só porque você teve a sorte de conseguir se virar
com aquelas demandas que estavam sendo trabalhadas naqueles projetos onde ele atuou. Mas a conta chega. Aqui e acolá vai ser necessário. Eu acho que o ponto é que quando você está saindo, por exemplo, como o Moura já citou, de uma pessoa que atua com arquitetura e quer entrar no mercado de tecnologia, você ter esse início aí de você realmente pegar essa base e aí eu vou me especializar agora em aprender Python, né? Então, vou me tornar um dev Python para poder entrar no mercado. Ok. Mas não se torne um dev Python para sempre. Lembre-se que você sempre vai se atualizar, você precisa Se torna um atualizar. desenvolvedor, né? Você vai... Pronto, entrei no mercado, a partir de agora, o que é que eu vou fazer? Tá, vou abrir meu leque e vou estudar outras coisas, vou seguir me atualizando. Porque se fosse assim, se a gente for pensar, a galera que começou desenvolvendo COBOL há não sei quantos anos atrás, eles se tornariam o que hoje em dia? Quantos desenvolvedores COBOL você conhece hoje em dia? Vivos? Que não passaram da era jurássica. Mas, assim, a gente não conhece a questão de atualização, entendeu? Então, assim, talvez precise dessa especialização para entrar no mercado, porque talvez se você ficar pincelando tudo, você sente que não aprendeu nada, né? E principalmente nessa migração. Mas se você se tornar uma pessoa com pensamento limitado, que vai só fazer aquilo, você não vai... Eu vou pegar o gancho aí para falar de um estereótipo clássico. Que é assim, o cara aprendeu Python, aprendeu Django, que é um framework, e torna-se fanático religioso. Python é a melhor coisa do mundo, Django é maravilhoso, e veste camisa. A gente conhece e vários. Tal. Isso é o que a gente chama de engenheiro de framework, e é o que deve ser evitado ao máximo. Quando você fica muito fanático religioso de tecnologias, de siglas dessa aí, é nada mais do que um reflexo da sua pouca segurança em transicionar para outras tecnologias, porque no fim a base é a mesma. Só muda a linguagem, a sintaxe, as bibliotecas. Então é uma coisa que a gente deve evitar, a audiência deve evitar de se prender. E vocês trouxeram pontos mega importantes em relação ao mercado, né, da área de tecnologia, porque isso, óbvio, é o reflexo das pessoas querendo vir para cá, justamente porque a gente tem essa possibilidade de aceitar melhor, digamos assim, né, em termos de outros mercados, pessoas que estão transicionando. E a gente entende também que as pessoas que transicionam carreira são pessoas que já têm, às vezes, até 10, 15, 20 anos numa outra carreira e quer entrar nessa nova onda, né, em termos do desafio da área da tecnologia, na mesma velocidade. Mas precisa realmente entender que, apesar da necessidade, muitas pessoas acabam saindo mesmo do seu mercado para começar do zero, né, nesse outro mercado da tecnologia. Mas ainda assim há necessidade de você compreender melhor, promover melhor esse seu conhecimento, possibilitar melhor também esse seu projeto em termos de carreira. Aqui no César, por exemplo, a gente tem o FEST, que é um programa que tem uma formação acelerada, né? Ou seja, profissionais que já têm conhecimento na área de tecnologia ou profissionais que estão chegando com um certo nível de conhecimento, às vezes um pouco baixo ainda, mas que tem essa possibilidade de se acelerar. Que é como você falou, né, Carol? Não é queimar as etapas, mas eu também preciso, em termos de necessidade, crescer, né, nessa carreira. Eu não posso também me comparar, né, a um profissional, lógico, que está transicionando, não pode também se comparar a uma pessoa que está acabando de iniciar, um jovem que acabou de sair do ensino médio, que acabou de entrar na faculdade. A gente sabe que existem profissionais que são pais, mães, provedores da sua própria família, que precisam entrar nesse mercado de trabalho. Então, a velocidade precisa ser feita, mas respeitando as etapas. Então, a gente tem o FEST aqui no César, que é uma sigla, né, de FEST para ser rápido mesmo, de ser um processo que possibilita esse conhecimento técnico, mas também de uma forma acelerada, pensando no mercado, mas também tendo esse cuidado aí de não queimar etapas, né? E também o Next, que é um programa que pensa justamente nesse teu próximo passo, né? Next, o próximo passo da tua carreira, que aí sim é formado mais para pessoas que estão realmente transicionando, ou seja, não conhecem, estão saindo do zero para ter esse conhecimento inicial. Então, para esses dois tipos de públicos que o César acaba atraindo dentro aqui desse processo de educação, a gente consegue ver justamente o que vocês falaram, né? E a gente dá aqui essa dica de
cada vez mais fazer essa imersão nesse conhecimento técnico, com esse cuidado, segurando aí essa pressa que se tem logo de começar a performar, mas também tendo essa necessidade de olhar o mercado sempre como um todo. Eu acho que isso, inclusive, é uma vantagem do mercado da tecnologia, né? O Moura falou aí que mais de 70% de profissionais buscam migrar, talvez seja por isso, porque o mercado é tão amplo, tão diverso, que possibilita ter esse encontro aí de pessoas saindo de áreas e se especializando cada vez mais, né? Isso é muito legal. E eu queria, ainda mais pensando nessa ideia aí de dicas, né? O que vocês acham, né, pensando na empregabilidade, quais são as competências comportamentais e técnicas mais importantes que um profissional que está buscando entrar nesse mercado, ou para um profissional que já está, né, aqui nesse mercado, tem que ter? Tem alguma sugestão que vocês dizem aí para nossos queridos ouvintes? Acho que já pensando aí em soft skill, acho que a gente já deu uma pincelada aí. Eu acho que adaptabilidade é imprescindível, né? A gente não nasce e morre no mesmo lugar nunca. Então, saber se adaptar às situações é muito importante. E aí, saber se adaptar diz do dia a dia de trabalho, então situações diversas que surgem no nosso cotidiano, como também se adaptar ao surgimento de novas tecnologias e aí ter esse pensamento mais amplo, né? Eu acho que não ter esse pensamento limitado. É o que a gente... Não ter aquela síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer morrerei assim. Não, e acho que é muito triste você nascer de uma forma e morrer da mesma forma, sabe? Então, eu acho que essa adaptabilidade é muito importante, da gente estar sempre... É o que a gente escuta muito, sair da caixa, né? Pensar fora do nosso lugar de conforto. Isso é muito importante. Acho que esse poder de se relacionar também, independente da carreira, é muito importante. Então, pessoas se relacionam mais ou menos. A gente entende que tem pessoas que são mais introspectivas e a gente, por muito tempo, achou que o perfil de tecnologia era exatamente esse, né? Se a gente pensar num tempo, a gente só pensava naquela galera que ia desenvolver, ficar ali, ó, no seu códigozinho, sem olhar para o lado. Aquele nerd caricaturado, né? Clássico. Que não fala com ninguém, tá lá só no computador. E a gente ouvia muito isso no dia a dia, tipo, na escola mesmo, aquele aluno que era mais retraído, que era mais quieto, né? Que era muito bom em exatas, né? Física, matemática, enfim. Ele tá pronto para ser um desenvolvedor, né? Mas a nossa vida, ela é relacional. Então, a gente precisa saber se relacionar e saber conversar e entrar nos lugares, independente da nossa carreira. Então, é muito importante isso também. Até porque, para você ir crescendo na sua carreira, chegar, né, ao nível de um Moura aí, você precisa conversar com a galera, desenvolver e ter isso. Então, eu acho que se eu fosse trazer, eu acho que a adaptabilidade e o poder de se relacionar seriam soft skills bem importantes dentro da carreira. Legal. Eu acho que uma característica dos profissionais de tecnologia, de excelência, que a gente não tocou aqui e que é fundamental é a curiosidade. Com isso, eu digo que trabalhar em tecnologia não é para todo mundo. Não é para 100%. É para aquela classe de pessoas que tem curiosidade. Tudo bem não ter. A gente tem... as pessoas são diversas. A gente tem perfil para tudo. Mas curiosidade é básico. Eu não entendo o trabalho na área de tecnologia sem a capacidade de questionar as coisas. Exploratória, né? Exploratória. Sim. Tem que ter essa característica. Ela é muito básica. As outras, né, eu seria repetitivo, mas já sendo, né? Pensamento algorítmico. Não é todo mundo que tem. Assim, depois que a pessoa já está numa idade madura e não acostumou-se a ter isso, eu não sei o quão razoável é a gente assumir que isso é aprendível. Eu tenho minhas dúvidas. Mas eu falo isso porque é melhor que a pessoa tenha, desde o início, um sentimento de isso é para mim ou não. Porque assim, eu acho uma ilusão você dizer que é para todo mundo. É para todo mundo que tem curiosidade, que tem pensamento algorítmico, que é o seguinte, o que é isso? Isso se aprende desde criança, né? Tem algumas pessoas que têm muita dificuldade em seguir passos, que a sua vida é um caos. Tem pessoas caóticas. E também a outra coisa que na minha opinião, é muito difícil de se encaixar nesse mercado. Pessoas de
pensamento e ações organizado, caóticos. Né? Precisa ter alguma ordem. Você precisa... O que é o pensamento algorítmico? É você separar a solução de problemas em caixinhas menores. Qualquer coisa, qualquer problema que você vai resolver, muito provavelmente você consegue resolver ele em etapas. Quando você vai escrever o código que vai automatizar aquelas ações, é assim que funciona. Não, você tem um passo, fazer passo A, passo B, passo C, passo D, para então você conseguir ter aquele resultado final. Então, você ter essa capacidade exploratória, criatividade, você ter esse pensamento de olhar a oportunidade em um problema, né? Algo que, inclusive, para o amigo ouvinte aí, vou dar aquele spoiler, né? A gente vai estar ainda nessa série de Capital Humano, falando um pouco sobre design de serviços, que é algo que a gente tem aqui no César, e que dentro dessa carreira de design, né, a gente tem justamente essa ideia do explorar o problema, né? Ou seja, o problema vai surgir... uma oportunidade, né? Não um empecilho. Mas essa mentalidade, ela vem antes até de qual especialidade a pessoa tem, assim. Ela é designer de usabilidade, ela é engenheira de software, ela é gerente de projeto, ela é coordenadora. Essa é básica. Para qualquer uma dessas áreas, essa é básica. Então, isso são dicas que a gente traz aqui, porque é importante, né, que a gente observa na nossa prática de mercado, né? Carol, eu atuamos aí na área de recrutamento, o Moura atua dentro da área de desenvolvimento, numa entrega aqui no César, e que a gente consegue perceber essas características importantes dentro de um profissional. Não só para o César, né, gente? Mas é para o mercado como um todo, né? Ter essas duas habilidades aí, tanto, né, técnicas como comportamentais, né? De você ter iniciativa. Eu acrescento também paixão por tecnologia, porque eu acho isso muito legal. Eu conheço pessoas dentro dessa nossa caminhada, né, de projetos que a gente faz aqui dentro do César, que apoia, né, esses projetos como o FAST, como o Next, como as residências de software, de que abandonaram o curso ou desistiram da oportunidade em si, porque não tinham essa paixão pelo mercado da tecnologia ou por esse formato que é mais rápido, que é um formato menos formal em termos de condução de trabalho, né? Que é um pouco, inclusive, para além da área técnica, né? Não é somente a atuação lá no código, na parte de teste, um IoT, né? É porque o formato não foi interessante para eles. E tudo bem, eu acho legal que a pessoa possa também fazer essa reflexão, porque se você que está pensando, por exemplo, numa transição de carreira, está única e exclusivamente pensando nisso por conta da moda que é de vir para a área de tecnologia, a gente já deixa aqui essa dica. Explore bem essa oportunidade de entender o que é esse mercado e também entender o seu próprio perfil para saber. Eu gosto de olhar esse problema e de querer explorar mais ele. Eu sou uma pessoa criativa, gosto de trazer essas minhas sugestões. Tenho esse pensamento algoritmo, né, de começar a destrinchar em partes para poder estar promovendo essa solução. É tudo sobre resolver problemas. E você falando aí me lembrou de uma coisa que é muito importante em relação a qualquer profissão, que é não siga só pelo financeiro. Não evite transicionar de carreira para uma área porque ela paga bem. Eu acho isso um equívoco. Claro que tem uma parcela das pessoas que não sabem que vão se apaixonar. Ok. Mas eu vejo muito isso acontecer. Pessoas dizendo, vou migrar para a área de tecnologia porque é lá onde está o dinheiro. Meu filho, por exemplo, né, eu já falei aqui do Arthur. Arthur tem 6 anos e aí ele fala que o sonho dele é ser desenvolvedor de robótica, porque ele falou que vai ganhar muito, muito, muito dinheiro. E eu conversei muito com ele já sobre isso, né? Ele é pequeno, mas a gente sabe que também é reflexo também de de como a sociedade enxerga isso. Exato, uma sociedade que acaba dizendo já de cara, né? Vai para TI porque vai para a área de tecnologia, porque é uma área que vai pagar muito bem, né? Para tudo tem que haver pagar paixão. muito bem, sempre ter oportunidade, né? São as duas coisas que a gente sempre escuta da área, né? E que bons profissionais e maus profissionais existem em todas as áreas, né? Então, se você não for um bom profissional, talvez falte oportunidade, talvez você não seja tão bem remunerado, independente da área. Paixão é fundamental. Muito não bem. adianta, por exemplo, o pai é médico, a mãe é médica, o irmão é médico, existe toda uma pressão naquele outro cidadão de que ele tem, já tem aquela base familiar, já tem a clínica, já tem...
Mas o cara, às vezes, ele quer tocar violão. É isso. Ele é apaixonado por tocar violão. Vai adiantar do que ele cursar medicina só para depois entregar o diploma na mão do pai? Pode ser até que ele comece a trabalhar na área, mas é questão de tempo. Em algum momento ele vai tocar violão, porque é o que ele gosta. Na área de tecnologia não é diferente. É importante que se observe isso. Tem algum tipo de atração? Você gosta, você sente interessante, empolgante, seu olho brilha, beleza. Se não, tudo bem. Tudo bem, tá tudo certo. Vá fazer aquela coisa que você gosta de fazer. Você gasta menos energia. Muito importante, né? E como a gente já mencionou aqui, o César tem 2 programas muito bacanas, que é o Fast e o Next. E a gente convida para que vocês, nossos amigos ouvintes, possam estar conhecendo um pouquinho mais. A gente vai deixar o link nesse episódio para que você que pensa em transicionar de carreira ou quer se implementar um pouco mais dentro do seu desafio de mercado, olha por lá. Nós da área de Talent Acquisition, que somos da área de recrutamento aqui do César, a gente faz esse apoio junto com a César School e a área de educação corporativa do César, onde nós estamos aqui auxiliando as pessoas nesse desenvolvimento em termos de carreira. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Queria muito agradecer a vocês que estiveram aqui conosco batendo esse papo sobre empregabilidade, sobre a importância da gente estar cada vez mais buscando se atualizar dentro do mercado, seja profissional que está lá, né, veterano há bastante tempo, seja profissional que acabou de chegar ou está transicionando aqui na sua carreira. A gente também falou como é que o César auxilia, né, nesse processo de transição e também instigando esse profissional a estar buscando aí sempre se atualizar e como pode também estar melhorando dentro da sua mudança da área de tecnologia como um todo. Queria bastante agradecer aqui a presença desse nosso parceiro, amigo de longa data, Daniel Moura, que é Senior Technical Manager aqui no César. Moura, deixa aqui tua mensagem final para os nossos ouvintes. Eu queria dizer para as pessoas que estão interessadas em mudança de carreira para a área de tecnologia, que comecem a estudar da forma que lhe convier, da forma que você puder, no tempo que você tiver. Entra no YouTube, dá uma olhada, tem vários canais excelentes. Eu queria citar um que eu acho que vale a pena, o canal do Fábio Akita, que é muito bom, ele tem muito material. Você consegue ter um sentimento do que é trabalhar na área de forma segura. Você está lá na sua área, fazendo, né, trabalhando com aquilo que você está acostumado e você vai aos poucos, né, consumindo esse tipo de material e na hora que você resolver virar a chave, você vai fazer de forma mais segura. Muito massa. Agradecer também aqui a minha amiga, parceira, minha liderada maravilhosa que eu amo de coração, Carol Chaves, a nossa Carols, analista de capital humano sênior aqui do César. Qual é a sua mensagem aqui pro pessoal, Carols? Acho que é isso, assim, a gente consegue dar tiros mais seguros se a gente tenta emergir e conhecer o que a gente deseja, né? Então, se vocês acreditam que tem esse perfil, que conseguem atuar na área de tecnologia, deem uma pesquisada, procurem na internet, assim, a gente tem muito conteúdo bom, gratuito, né? E a gente também tem os programas do César, como o Fast e o Next que você citou. Então, a gente tem alguns caminhos para que a gente consiga entender aquilo que a gente almeja e saber se é realmente aquilo que vai dar certo, né? A gente não precisa acertar sempre. A gente pode fazer uma transição de carreira porque a gente acredita que não está feliz onde a gente está, mas a gente também pode fazer a transição e pensar, opa, não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava e retornar, né? A vida é uma possibilidade, então permitam-se testar muita coisa aí e achar o seu lugar no mundo. Maravilha! Foi um prazer mais uma vez ter vocês aqui conosco, discutindo esse tema tão importante para o crescimento de qualquer empresa e na vida de qualquer profissional. Também gostaria de agradecer a você, nossa querida pessoa ouvinte, que ouviu esse episódio. Deixar aqui o convite para continuar nos acompanhando nossa série sobre a área de recursos humanos aqui no César, que é a nossa área de capital humano. Esse é o 2º episódio, tem mais 2 ainda, bem legais para que vocês possam acompanhar. Continue seguindo o nosso podcast e acompanhar o César também nas redes sociais.
Se você tem alguma sugestão, algum comentário a fazer sobre o assunto, ou até mesmo uma crítica, por favor, chega mais, manda um e-mail pra gente no podcast@cesar.org.br. A gente agradeceu a todos que já foram enviados, inclusive, sobre o primeiro episódio. E se você ainda não viu o primeiro episódio, tá esperando o quê? Volta um pouquinho aí, aproveita também e escuta o primeiro, que falou sobre a transformação do capital humano dentro aqui do Cesar. Muito obrigada, até a próxima. Bora dali, até mais!